Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje, dia 18 de setembro, o episódio piloto da série original do DuckTales, O Tesouro dos Sóis Dourados, está completando 33 anos, se eu não errei a conta. Que ele foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos no dia 18 de setembro de 1987. Então eu resolvi falar um pouco sobre o episódio. Afinal, aqui no canal eu acompanho a série atual de DuckTales, então era mais justo também que eu fale um pouco da antiga. Eu já falei em outros vídeos aqui, queria falar de episódios específicos. Então eu resolvi começar por esse. Se vocês gostarem do estilo, eu faço de outros. O Tesouro dos Sóis Dourados, ele foi lançado como um longa, 1h30 mais ou menos, e depois ele foi dividido e exibido em 5 episódios durante a série mesmo. Que basicamente a gente vê o começo igual ao desenho atual. O Donald deixa os sobrinhos com o tio Patinhas, porque ele se alistou na marinha e ele vai começar a servir. E os meninos acabam ficando com o tio Patinhas. E assim como acontece sempre, os sobrinhos acabam, como dizia a propaganda antiga desse longa quando passava no SBT. Lá os sobrinhos acabam conquistando o coração do velho tio. Começa as aventuras assim. Esse primeiro episódio, ele é focado, como o próprio nome diz, no Tesouro dos Sóis Dourados, que é um tesouro que o tio Patinhas acaba indo caçar quando aparece o tal do El Capitão, que é o antagonista da história. E o tio Patinhas e os meninos vão em busca do tesouro. Uma coisa legal dessa história como toda é que ele já apresenta tudo que a série vai ter. Parte de exploração, a parte de caça ao tesouro, o relacionamento do tio Patinhas sobre os netos, os vilões, porque além do El Capitão, a gente tem os vilões clássicos, tipo o Irmão Metralha, o McMoney. É aqui também que extrai os 3 personagens exclusivos da série que foram criados pra série, que é a Madame Patilda, a Chata da Patrícia e o Capitão Boink. Tanto a série antiga, né, essa que eu tô falando, e a série nova, ela se caracteriza por essas caças ao tesouro, essas aventuras. Na de 87, ela puxa muito mais pro clima das histórias do Barks. Tanto que já nesse primeiro episódio, né, no primeiro arco, a gente tem o navio no meio do deserto, que é uma das referências que eu citei naquele vídeo, que eu sempre falo da relação do Barks com DuckTales. É um vídeo que eu gosto bastante e tá aqui pra vocês assistirem depois. Fazia muito tempo que eu não assistia esse episódio. Uma coisa que eu gosto quando eu faço essas coisas de rever uma coisa que eu não vejo há muito tempo é pegar a coisa que eu não tinha visto antigamente das outras vezes que eu assisti. Por exemplo, uma coisa que eu notei aqui é que nos quadrinhos a primeira história longa do Tio Patinhas, com ele protagonista efetivamente, é o Nadando em Dinheiro. E essa história ela abre com o Tio Patinhas nadando em dinheiro, mas ele vai falando aquela frase famosa dele de eu gosto de me enfiar na moeda, como uma topeira, jogar pra cima, deixar cair na minha cabeça, etc, etc, etc. E a série, a primeira cena é exatamente o Tio Patinhas falando isso. Inclusive em inglês ele fala basicamente as mesmas frases que ela fala no quadrinho, ele fala na cena. Enquanto eu tô falando aqui, vocês estão vendo a comparação aí, mas se compararem as frases, são basicamente a mesma. Outra coisa é eu assistir com o idioma original dessa vez. E uma coisa que se perdeu na tradução, vocês sabem que DuckTales puxa muito de Indiana Jones, assim como Indiana Jones puxa muito das histórias do barco. É meio que um ciclo. E aqui nesse primeiro episódio tem uma cena onde o Capitão Boing tá consertando o avião lá no Vale dos Sóis Dourados e aparece uma cobra e ele fala algo como, eu odeio cobra. Aí ele fala, não, eu não odeio não, esse é outro cara. Fazendo referência ao Indiana Jones, que ele sim odeia cobras. Ele fala isso nos filmes dele lá. Aqui no Tesouro dos Sóis Dourados também tem um episódio que eles dão um jeito de trazer o Donald, de deixar o Donald participar pelo menos um pedacinho da história. Assim como ele vai fazer o resto da série, ele fica aparecendo em pouquinhos episódios. Como ele não vai participar efetivamente da série, é legal ver essa interação do Tio Patinhas com ele no desenho, coisa que a gente não tem muito ao longo da série. Diferente de alguns episódios mais pra frente, assim, principalmente os da segunda temporada pra lá, que eu já falei várias vezes que eu não sou lá muito fã. Esse episódio piloto, ele é praticamente perfeito. Não tem aquilo, ele tem envelhecido. A história é redondinha, ela começa e vai. No final ele dá o gancho para as próximas aventuras. Ele abre muito bem a série. Enfim, para um desenho que tem 33 anos já, ainda é muito assistível. Ele passaria muito bem como episódio de alguma coisa recente. Imagino que todos vocês já tenham assistido, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, caso tenha alguém por aí que nunca viu esse episódio, eu indico bastante que vocês procurem e assistam, porque vale muito a pena. Não só ele, a primeira temporada de DuckTales como um todo. Vale muito a pena. É isso, eu fico por aqui. Queria trazer esse vídeo pelo dia de hoje, o dia 18. Aproveitei o aniversário para falar um pouco dele por aqui. E é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.